Tá. Glória a Deus. A liturgia está tá estendendo, a igreja está crescendo, irmão. Então, glória a Deus, obrigado. É bênção de Deus. Pai, te damos graça pela vida do pastor Maurílio, pelo homem, pelo caráter, pelo propósito qual o Senhor tem com a vida dele. E nós queremos ser abençoados através da sua palavra, porque eu sei que ele é apenas um canal, então nós nos abrimos, que a igreja esteja aberta para receber a tua palavra. Tudo agora seja levado cativo, todas as mentes, os corações, para que possamos receber a tua palavra. E o teu servo, além de ser abençoado, possa também ser abençoado. Nos abençoar e ser abençoado através dessa palavra que nós queremos receber do Senhor nessa noite. E abençoamos o teu filho em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos. Agora a outra metade. Paz, amados. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o segundo livro, né? É o primeiro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6. Nós vamos começar a leitura no versículo 25 e vamos até o versículo 34. Amém? Quem achou, diga achei. Quem não achou, pede socorro. Amém, queridos? Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Coloque a sua mão direita sobre a sua fronte. Repita assim comigo, diz Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de distração, de confusão, e em nome de Jesus, eu trago cativo a minha mente, a tua palavra. Fala, Senhor, comigo. Esclarece e dá hoje a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado porque é o Senhor que está aqui. Como a pastora Renata disse, o Senhor foi o primeiro a estar presente nesse lugar. Nós achegamos, nós já te adoramos, nós já louvamos, cantamos, pulamos. E agora, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Não seja eu, mas que seja apenas um instrumento que fale. Mas seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações desta noite. Nós nos submetemos a essa tua palavra, Senhor, porque nós precisamos dela. A nossa vida precisa do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quando nós lemos esse texto, eu creio que muitos de vocês já leram esse texto várias vezes. E quando nós lemos, a maioria das vezes nós passamos por cima. Nós achamos o seguinte, que eu não tenho preocupação nenhuma quanto ao vestimento, não tenho preocupação nenhuma quanto à comida, essas coisas. A minha preocupação é outra. Quando nós lemos esse texto, imediatamente vem essa afirmação. A minha preocupação é outra. Quem já passou por isso lendo esse texto? Já? Sou eu? Não? Nós passamos por isso. Mas eu pergunto, Deus teria prazer em nos ver ansiosos? Não. O crente temente a Deus pode ser uma pessoa ansiosa? Então vamos começar de novo. Deus teria prazer em nos ver ansiosos? Não. O crente temente a Deus pode ser ansioso? Pode. Ele não deveria, mas ele pode? Pode. Pode. Você se considera uma pessoa ansiosa? Então você não é temente a Deus? É verdade, amados. Se você chega ao médico e o médico pergunta assim para você, ele não faz porque ele sabe que você não vai dizer a verdade. Ele diz assim para você, você é nervosa? Eu disse, eu não. Minha mãe é, tem um filho menor que é, meu marido, você precisa comer ele. Mas eu não. É a mesma coisa, você é ansioso? Eu não. Eu tenho expectativas. Mas olha, amados, é interessante isso. Quando eu comecei, Deus me chamou esse texto e disse, mas Deus, o que é que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar aqui? Mas eu creio que Deus tem algo para nós nesta noite. Ansiedade, ela é um desejo, uma ausência muito forte de algo que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer e que nós não alcançamos. Então, à medida de que aquilo está fugindo do nosso controle, aquilo vai se tornando uma angústia. Por quê? Porque é importante. Se não fosse importante, nós não sofreríamos isso. Então, existem inúmeras situações em que nós vivemos e que isso acontece. Essa situação, muitas vezes nós não percebemos. Quando nós damos por ciente, aí é que nós vamos ver, por que eu estou assim? Agora, nesta noite, Deus deseja restaurar os nossos sentimentos. Está aberto para isso? Amém? Deus deseja curar a nossa alma. Amém? Então, é necessário que eu abra o meu coração para que isso aconteça. Se eu achar, não, eu não sou ansioso e acabou, isso não é para mim, eu volto domingo que vem, quem sabe o pastor Marcos tem uma outra palavra para mim. Mas olha, o texto, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver Jesus lá, às margens do mar da Galileia, ele sobe um pouco o monte, nós estivemos lá, ele sobe um pouco e ali junto com seus discípulos, ele fica na parte mais alta e toda uma multidão, diz a palavra de Deus, eles se assentam. E Jesus então começa a ensinar. Aqui que nós chamamos o Sermão do Monte. Então Jesus começa a tratar de várias situações. Situações que era pertinente à vida das pessoas.
Mas num determinado momento ele vem e vai inserir esta preocupação com o vestimento. Aí eu olhei e disse, gente, vamos pensar um pouquinho, será que alguém naquela época de Jesus tinha preocupação com vestimenta? Quem trabalha aqui com roupa, confecção, já roupa pronta? Trabalha. Isso. A coisa mais fácil é lidar com o público, principalmente de roupa feita. A roupa já está feita, não é isso? Concorda comigo? Não? Por que não? Onde que é mais fácil vender confecção, roupa pronta? Para mulher ou para homem? Hein? Para homem ou para mulher? Olha, por que nós somos tão exigentes? Aí eu comecei a olhar e disse, bom, naquela época, qual era a preocupação daquelas pessoas em relação à vestimenta? E Jesus traz essa palavra nesse contexto para aquelas pessoas. As pessoas preocupadas com o que comer, o que beber, naquela época de Jesus. Jesus não toca em relação à propriedade, em relação a bens. Não, mas ele vai dizer sobre vestimenta, sobre comida, sobre bebida. Ele vai falar sobre isso. E eu fiquei imaginando, mas será que Jesus queria trazer algo para nós? Será que o que Jesus está inserindo aqui é algo futurista? Quer dizer, nós estaríamos agora recebendo essa exortação? Eu creio que muito mais do que aqueles que viveram na época de Jesus. A nossa ansiedade hoje, ela é muito maior do que a ansiedade naquela época. Pastor, então, naquela época simples não havia ansiedade? Não? Havia. Pastor, mas ansiedade com o quê? Será que se Jesus não voltar e nós passarmos mais meio século, como será a nossa vida em relação à ansiedade? Ele está dizendo, olha, é um alerta. Então, se é um alerta, vamos procurar avaliar pelo menos uns 3 aspectos sobre a ansiedade. Primeiro, quando a ansiedade aparece? Não sei. Nós só damos conta quando as pessoas dizem assim, por que você está ansiosa? Por que você está ansioso? Eu? Aí a constatação é sempre essa, eu? Mas quando ela apareceu? Não sei. Como resolver? Também não sei. Então, até agora há pouco, eu não sabia que eu era uma pessoa ansiosa. Mas agora eu tenho que tratar dessa situação. Então, vamos analisar por parte. Quando ela aparece, o que realmente ela provoca e como eu posso lidar com ela. Amém? Vamos voltar um pouquinho. Se nós queremos analisar a respeito do homem, nós devemos começar com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vamos analisar sobre Adão e Eva. Onde começou esse negócio de ansiedade? Pastor, mas Adão e Eva não tinha nada para se preocupar, pastor. Eles não tinham nada com que se preocupar. Quando surgiu a primeira preocupação, junto com a preocupação, veio a ansiedade. Quando eu olho para Gênesis capítulo 3, versículo 10, do versículo 7 ao versículo 10, eu vou ler, acompanha. Então, Deus colocou Adão e Eva no jardim, disse que eles não deveriam comer do fruto proibido, se eles comessem do fruto eles morreriam. Eva foi tentada e ela desobedeceu, comeu do fruto, levou Adão, comeu do fruto. Imediatamente após ter comido do fruto, a palavra de Deus diz assim, então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus. Aqui nós vamos ter a constatação do início de uma ansiedade. Eles sempre estiveram nus.
Pelo contrário, eles nunca estiveram vestidos. Nunca. Mas agora vem a constatação de que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então sentiram uma situação, imediatamente tentaram resolver aquela situação. Até aí tudo bem. Eles fizeram folhas. Agora, amados, vamos pensar um pouquinho. Eles fizeram aventais para quê? Não era só Adão e Eva, não tinha mais ninguém. Se eles já viviam nus antes, e agora eles constataram de que estavam nus, para que eles foram fazer aventais? Para um esconder do outro? Não. Qual era a presença que iria causar ansiedade neles? A presença de Deus. Então, quando eles viram que estavam nus, cozeram de folhas esses aventais, fizeram aventais, e a palavra de Deus diz que eles ficaram prontos para receber o Senhor. Verdade? Amados, se eles reconheceram que estavam nus, Deus nunca disse para eles assim, um dia que vocês souberem que vocês estão pelados, vocês morrem. Não foi isso? Não. Então eles não tinham que fazer nada. Mas à medida que eles se cobriram, eles tinham que ficar tranquilos. Nós já nos cobrimos. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas o mais importante, o mais difícil, e que eles teriam que enfrentar, vem agora. E continuando a narração, diz assim: e ouviram a voz de quem? Do Senhor. E ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Olha como é que é a situação. Então uma coisa leva a outra. A constatação, a providência aparente, não resolveu a situação, e agora então eles se escondem da presença de Deus. E Deus então chama Adão. Onde estás? Qual a resposta dele? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Tive medo. Antes que Deus pudesse falar qualquer coisa para ele, diz assim: eu tive medo porque eu estava nu. Deus sempre viu Adão nu. Deus sempre encontrou-se com Eva e ela estava nua. E ele diz assim: e me escondi. Então, de repente, nós vemos que havia uma ansiedade no coração de Adão e Eva. A presença de Deus sabia de que aquilo, uma hora, precisaria ser acertado. A maioria das nossas ansiedades, elas acontecem porque nós sabemos que um dia vamos ter que acertar. Mas será que foi só Adão e Eva? Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu não preciso abrir não, só olha para mim e eu vou contar a historiazinha de Abel e Caim. Os dois trouxeram uma oferta para Deus. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim, consequentemente, da sua oferta. A rejeição da oferta e da pessoa de Caim transformou a sua fisionomia. Tanto é que Deus olha para Caim e diz assim: você está transformado. A sua fisionomia te denuncia. E Deus disse para ele assim: olha, por que caiu o teu semblante? Se fizeres bem,
não é certo que serás aceito? Então o problema não estava apenas na oferta. Porque ele diz assim, olha, se fizeres bem, serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Deus estava dizendo para Caim o seguinte, olha, se você tivesse feito a coisa certa, você seria aceito e a sua oferta seria aceita. Como você não fez de acordo, você foi rejeitado, a sua oferta foi rejeitada, mas você tem o domínio sobre o teu desejo, sobre a tua vontade. E você deve dominar o teu desejo. O que é ansiedade? Ansiedade é um desejo, uma ausência que acontece quando nós não alcançamos alvo. Concorda comigo? Então repete assim comigo, olha. Ansiedade é um desejo muito forte que acontece quando eu não alcanço algo. Deus estava dizendo aqui a Caim, o teu desejo é para você. É o teu desejo, não é o meu desejo. Ele estava dizendo para Caim, o que passou com você, foi você, era o desejo teu. Mas sobre o teu desejo, cumpre você ter o domínio. Então, a ansiedade que muitas vezes passa sobre nós, eu tenho que ter o domínio sobre o desejo que causou a ansiedade. Estão comigo ainda, amém? Amém? Falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel e o matou. Aí Deus chama Caim e diz, Caim, onde é que está teu irmão? Ele diz, olha, nós estamos passeando e eu acho que ele ficou debaixo de uma árvore descansando. O que é que ele disse para Deus? Acaso eu sou responsável por ele? Olha o desejo dele. Deus disse assim, o sangue do teu irmão clama da terra por mim. Mas será que nós paramos por aí? Gênesis capítulo 18, versículo 10. Nós vemos Deus chamando a partir do capítulo 12, Deus chama Abraão e juntamente com Abraão, ele sai daquela terra e vem para a terra que Deus prometeu, e Deus prometeu que eles seriam pais de uma grande nação. Só que Sara era estéril. Não podia ter filhos. Nós chegamos no capítulo 18 e Sara comete algumas coisas no meio do caminho. Chegou o momento da vida dela que, devido à ansiedade, ela diz para Abraão, toma Agar, a minha escrava, e tenha um filho com ela. Pelo menos eu vou ter um filho aqui que é teu. Não é meu, mas é teu, é da casa. Sara não sabia a enroscada que ela estava nos levando. Mas não é por aí que eu quero entrar hoje. Aconteceu alguns fatos e aqui no capítulo 18 de Gênesis, Sara e Abraão, já a idade bem avançada, recebem a presença de anjos. E o anjo diz assim, olha, daqui a um ano, Sara será mãe de filhos. O que é que Sara ali atrás da porta fez? Riu. Diga comigo assim, Sara riu. Mas é uma pessoa estéril, que vivia naquela esperança. De repente o anjo chega e diz que ela vai ser mãe de filhos. Era para nós fazermos o que a pastora Renata fez aqui em cima agora há pouco. Pular, dançar, como nós nunca pulamos, nunca dançamos. Mas ela riu. Teria algum problema ela rir? Não. Só que a ansiedade levou a outra coisa. Quando o anjo terminou de falar, ele disse assim para Sara, por que você riu? Ela disse, eu não ri. Ele disse, você riu.
Então, olha aonde se nós não tomarmos cuidado, essas pequenas coisas, e aí então eu começo a observar aquilo que Jesus queria dizer. Nas pequenos detalhes do vestimento, da comida, nós podemos nos transformar em verdadeiros ansiosos na presença de Deus. O anjo foi embora, Sara deu à luz, mas quando eu olho o capítulo 42 do livro de Gênesis, eu estou me batendo um pouco no livro de Gênesis, porque é o começo de tudo. Daí para cá vocês imaginam o que aconteceu. Capítulo 42 do livro de Gênesis, nós temos ali a história de José. Ele foi tido pelos irmãos como uma pessoa arrogante, e eles tentaram jogaram José numa cisterna, e depois tentaram no coração de matar José. Mas eles resolveram o seguinte: olha, está passando ali uma caravana, vamos vender José para eles, pelo menos nós ganhamos uns trocados. E eles venderam José. José foi levado para o Egito. Há uma grande fome onde estava o povo de Israel, e de repente a família de José, os seus irmãos, com o pai vivo, eles descem para o Egito à procura de comida. E chegando ali, no diálogo, José reconhece os seus irmãos, não se dá a conhecer, mas reconhece. E ali então começa a travar uma conversa, e José começa a acusá-los, para forçá-los a trazer Benjamim, o irmão caçula de José, que ainda estava e ficou junto com o pai. Então eles acertam e dizem: então, olha, nós vamos buscar o nosso irmão, e quando vocês vierem aqui com teu irmão, nós negociamos a respeito da alimentação. E eles saíram e foram atrás, voltando para casa para trazer Benjamim. Quando eles saem da presença de José, olha o que os irmãos de José conversam e dizem assim, olha. Então disseram uns aos outros, os irmãos: na verdade, nós somos culpados. Diga assim comigo: culpados. Acerca do nosso irmão José, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, porém nós não ouvimos. Por isso nos vem toda esta angústia. José não tocou no assunto de angústia. José não recriminou ninguém, não disse nada, não se declarou que era irmão, não se declarou que ele era José, que estava vivo até hoje. Mas a consciência dos irmãos de José pesava. E interessante, por que será que naquela hora ninguém tocou no nome de José? O que José queria é que voltasse Benjamim, o seu irmão caçula. Mas quando tocou no assunto da família, dos irmãos, ele diz: olha, por isso que nós estamos angustiados, porque nós somos culpados. Quando eu chego no Salmo 38, eu encontro aqui Davi. Davi diz assim para Deus no versículo 9 até o versículo 10. Salmo 38, se você estiver anotando. Senhor, diante de ti está o meu desejo. A minha angústia não te é oculta. O meu coração dá voltas e minha força falha. Davi está aqui colocando diante de Deus, dizendo: olha, há uma ansiedade muito grande dentro de mim. Quando eu olho para o Evangelho de João, capítulo 13, eu encontro os discípulos, Jesus assentado à mesa da ceia com os seus discípulos. E ele diz assim: um entre vós me trairá. Aí eles começaram a perguntar. Pedro, por exemplo, era o que estava mais distante. Ele diz: acaso sou eu? E o outro: sou eu, tal. Ele diz: não, aquele que molhar o pão comigo é aquele que vai me trair. Judas Iscariotes molha o seu pão na vasilha de Jesus. E Jesus disse para ele assim: o que está para fazer? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para Judas:
O que você tramou, o que você tem, aonde está o teu coração, vai e faça logo. Por que faça logo? O que denunciou? Mas Jesus ele tinha algo, ele era Deus, então ele sabia. Mas, queridos, algo existia na fisionomia de Judas, na maneira de Judas, no tratar de Judas, no relacionamento de Judas, que o denunciava. E Jesus disse para ele: o que você tem proposto, vá e faça logo, depressa. Eu não vou continuar, nós poderíamos continuar aqui e colocando a Bíblia para chegarmos até aqui em Mateus, e nós iríamos encontrar aqui centenas e milhares de exemplos de pessoas que eram ansiosas. Mas eu vou parar por aqui, porque eu creio que nós já entendemos como é que essa coisa aparece na nossa vida no dia de hoje. Amém? Então, eu poderia dizer o seguinte, que a ansiedade ela surge como fruto de uma insegurança dos pais. Quando os pais são inseguros, a maioria dos filhos, ou os filhos, são ansiosos pela insegurança dos pais. Ou fruto de peso de consciência. Esses dias, a pastora Erli recebeu, eu não sei se foi o e-mail, mas ela estava conversando com alguém, fazia muito tempo que ela, por exemplo, não conversava. E ele diz: eu estou muito triste, muito abatido, porque o meu pai faleceu há questão de um mês, e ele mora muito longe daqui, e hoje tem um peso sobre mim, porque eu devia ter passado mais tempo com ele. Nós já passamos por isso, nós já ouvimos isso, e existem aproveitadores desta situação. Sempre que morre alguém próximo nosso, nós gostaríamos, por exemplo, se soubesse que ele ia morrer, nós queríamos passar com ele um pouquinho de tempo para saber como é que ele vai, para onde ele vai, como é que ele está, o que ele quer deixar, um monte de coisa. Nós não fazemos nada disso. Só que depois que morre, começamos a pensar: eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia fazer isso, eu poderia. Nós colocamos tudo isso no passado. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Nós somos culpados, porque nós tínhamos que ver a angústia dele jogado no poço. Nós não fizemos nada. Então, muitas vezes esse peso traz essa ansiedade. E quantas vezes, queridos, essa ansiedade dificulta o relacionamento com os filhos, dificulta, por exemplo, o relacionamento matrimonial, relacionamento sexual. Muitas vezes um relacionamento de trabalho. E o que é que nós fazemos? Nada. Nós achamos que é algo natural. Por isso que sempre que nós vamos fazer um ofício fúnebre, nós temos que trazer uma palavra evangelística. Aquele momento é o momento que todos estão ouvindo. É um momento que ninguém perde uma palavra do que você diz. Então, essa situação traz uma ansiedade para nós. Fruto do pecado, como nós acabamos de ver. Davi, por exemplo, foi um homem que sofreu muito por causa do seu pecado. Fruto de uma tarefa inacabada. Às vezes, nós ouvimos notícias assim. Olha, aconteceu um acidente de avião, nós vimos aquele voo da TAM, não me lembro agora quantos, são 3 anos, se eu não me engano, 2, 3 anos passados. Aqui caiu aí em São Paulo, no aeroporto de São Paulo. 3 anos. Deve ser 2 anos ou 3 anos, né? Ou 3 anos, 2 anos, 4 anos. Bom, não importa. Nós vimos relatos de pessoas que perderam o voo. Mas será que no momento que ele perdeu o voo, ele dançou, cantou e pulou de alegria? Nada mais. Amaldiçoou um monte de gente.
Tinham centenas de pessoas culpadas para que ele não chegasse em tempo de alcançar aquele voo, menos ele. Se existia uma pessoa inocente nesse caso, era ele. Quando ele ficou sabendo que o voo caiu e que morreu todo mundo, mudou. Muitas vezes a ansiedade, ela surge como fruto de uma situação conjugal, uma situação familiar, de uma má administração financeira. Ela surge muitas vezes a ansiedade por negócios mal feitos, peso de consciência por ter feito algo. Você quer ver uma história? Se você tem um carro e se você precisa vender porque ele está dando problema, você leva na concessionária e manda arrumar tudo e depois vende? Alô, irmãos? Estou aqui ainda. O que nós deveríamos fazer? Isso. Mas o que nós fazemos? Nós passamos para frente. E de preferência nós oramos antes. Não me pergunta nada, porque eu não quero mentir. Mas se você souber que você vendeu o carro com problema, o cara saiu, chegou na rodovia, aconteceu um acidente, e ele morreu a família, você diz, olha, comigo nunca aconteceu nada desse carro. Mas claro, ele bateu ontem. Você sabia como ele estava. Nós tiramos isso. Mas sempre que acontece alguma coisa relacionada a isso, nós nos lembramos disso. Essa ansiedade pode ser fruto de tantas outras situações que provavelmente você já detectou aí. Eu não vou conseguir entrar aí para falar para você, olha, isso é, mas o Espírito Santo já falou para você qual foi a causa de muitas ansiedades, muita ansiedade que você alimenta e que talvez eu não falei aqui porque não ia dar tempo. Mas eu disse, Senhor, o Senhor tem que fazer a obra, porque quando chegar no horário, o pastor Marcos, né, não vai fazer igual Caim, mas ele mostra para mim que o horário chegou. E nós precisamos terminar. Ele já disse, olha, começou o horário da van, então não posso passar. Amém? Não é isso não. Mas não é isso não, brincadeira. Certo, mas olha, você sabe o que está causando ansiedade com você. Bom, e segundo ponto, o que a ansiedade provoca? Você vai dizer, olha, pastor, eu sei, para mim é isso. Dor de estômago, dor de cabeça, boca seca. Olha, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo não, porque eu sou diferente. Então, mas o dia que você foi pedir a sua esposa em namoro, uau! Eu não sei, aquele dia eu não tomei muita água, entendeu? Secou a boca porque eu não tinha tomado, era só esse problema, eu não tinha tomado água suficiente, tá bom? Então não fica pensando em outra coisa. Só secou, não vem. Começa a grudar, entendeu? Mas o que aconteceu? Nada. Vamos lá. O que a ansiedade provoca? A ansiedade é como a dor. A dor é uma enfermidade? Não. O que a dor é? Um sintoma. Diga assim. A ansiedade é um sintoma. Então, se você chega lá e diz, eu estou com dor, qual é a pergunta do farmacêutico ou do médico? Aonde? Eu chego lá, por exemplo, eu estou com dor, se eu vou te dar uma Neosaldina, ele disse, doutor, é dor no calo. Então não resolve, eu tenho que dizer aonde é, para que ele possa tratar da dor. Não, ele vai tratar do calo, do problema. Tratando do problema, acaba a dor. Entendeu? Então, se você é ansioso, você tem que tratar do problema.
quanto remédio se vende para tratamento de ansiedade? E nenhum deles faz efeito. Por quê? Tem tratado o problema. Bom, então vamos voltar um pouquinho. Se Adão chegasse para Deus e dissesse assim: Senhor, pisei na bola. Peladão, do jeito que ele estava. Ué, você acha que ele ia chegar para Deus nu? E a conversa dele com Deus seria diferente? Ele ia conseguir enrolar Deus? Não. Ele poderia chegar diante de Deus nu como estava, Eva ao seu lado, nua como estava, e dizer para Deus: nós desobedecemos. Por que essa história de esconder? Por que essa história de manipular? Por que tentar justificar? Então Adão sabia que não dava para tratar dessa maneira. Então nós podemos entender: isolamento, fuga, medo. Adão se declarou: eu tive medo, me escondi. Mentira. Atos capítulo 5 nós vamos encontrar um casal, Ananias e Safira. Ninguém pediu para que eles dessem o que tinha para a igreja. Ninguém pediu. Só que todo mundo estava fazendo, e eles: nós vamos fazer também. Só que eu não creio que Deus é capaz de nos sustentar se faltar a terra debaixo dos nossos pés, se faltar água, se faltar comida, se faltar vestimento, se faltar essas coisas. Ananias disse para Safira: eu não sei como resolver. Então nós vamos fazer o seguinte: nós damos metade, ficamos com metade. Até aí tudo bem. Qual era o problema deles darem metade? Ninguém pediu tudo. Mas olha, lembra o que Jesus disse para Judas Iscariotes? O que está aí dentro do teu coração, vai e faça depressa. Quando eles chegaram diante de Pedro para trazer a oferta, para trazer o valor, Pedro não questionou o valor. Pedro questionou o coração deles. Pedro disse assim para Ananias: por que você fez isso com o Espírito Santo? E você acha que quando a Safira chegou para entregar a sua parte, ela chegou cantando e dançando? Ela sabia o que tinha acontecido com o marido? Não. Ela não sabia. Mas ela também tinha compartilhado isso no coração. Foi quando Pedro disse: pelo mesmo motivo que o teu marido já foi, eles também estão aqui te levando. Vá em paz. Mas, e Sara? Então Sara no rio podia rir, mas... E ela poderia até dar uma gargalhada. Ela poderia dar uma gargalhada gostosa. Mas uma gargalhada de satisfação de saber que seria mãe. Não um riso irônico de que agora não adianta mais. Minha esposa diz sempre isso, e eu convivendo esses 43 anos de casados, mais 8 de namoro, ela diz que a única coisa que ela não suporta é ironia. E as nossas filhas sabem muito bem disso. Quando fazia aquele ar de ironia, o sangue fervia. O riso de Sara foi um riso de ironia. Com quem diz, podia ser uma gargalhada. Ela perdeu a chance, queridos, de dar a maior gargalhada que o mundo pudesse ver. E ela dizia assim: chegou a minha hora. Vou mostrar para o mundo que serei mãe aos 90. Quando ela foi questionada, ela disse não. Aí imediatamente veio a mentira. A mentira é a confirmação da ansiedade dela.
tristeza. Quando Deus declarou que Caim seria errante, Caim disse para Deus que ele já não suportava mais a pressão. Fazia pouco tempo que o irmão tinha morrido. Ele diz, eu já não suporto mais. E ele viveria muito tempo. Deus disse para ele assim, que ninguém vai te matar não, cara. Você vai viver com isso muito tempo. Davi, no Salmo 38. A insegurança, por exemplo, ela leva ao vício, ao adultério. Hoje, o trânsito hoje causa ansiedade? Eu não fui totalmente, não. Eu creio que já 90% já fui curado. Mas o dia que diz assim, olha, nós temos que passar por São Paulo e você vai estar dirigindo. Eu não sei o que tinha, mas começava a brotar água da mão. Entendeu? Eu acho que era um fenômeno, não? É como é do Ronaldo, um fenômeno. Mas era só chegar em São Paulo, pronto. Eu vivia com uma toalha no colo para ficar enxugando a mão. Hoje não. Também não vou mais em São Paulo, então não, mas diminuiu bem. Mas é uma ansiedade, queridos. Hoje, ansiedade no trânsito. Hoje, por exemplo, uma ansiedade em relação à violência. Hoje nós temos que fazer da nossa casa uma verdadeira prisão. E viver ansioso e engaiolado lá dentro daquela prisão. Por causa da violência. Então, olha o que provoca essa ansiedade. Ela vai provocando impunidade. Ela vai provocando um aumento da criminalidade. Há muitas coisas que a ansiedade provoca. Então, a ansiedade é o mal dos nossos dias. A ansiedade afeta o nosso relacionamento com Deus. Como pastor, que ansiedade afeta o meu relacionamento com Deus? A modernidade, ela é ótima, ela é espetacular. Mas, amados, nós temos que aprender a conviver com ela. Porque, ao mesmo tempo, ela nos isola. Não vou dizer de muita coisa. Mas você, como eu, que recebemos salário. Tem alguém aqui que recebe salário em dinheiro contado? Chega no final do mês, você recebe dinheiro contado. Tem alguém? Levanta a mão. Quem recebe em dinheiro mesmo? Deixa a mão levantada. Olha, 10 pessoas. 10, 11 pessoas. Quero dizer para vocês que vocês são privilegiados. Por quê? Porque vocês recebem o salário do vosso trabalho. Quem não recebe, quem o dinheiro já vem depositado no banco? Vamos lá. Queridos, nós somos trabalhadores frustrados. Eu nunca recebo salário. A impressão que eu tenho é que o meu patrão é o banco. Agora, quando eu chego lá, ele já levou metade. Aí eu olho aquela importância e digo assim, se tiver algum lugar onde eu tenho que fechar a boca, sabe onde é? Sabe? Onde que é? Na igreja. Pastor Marcos, o senhor me perdoa esse mês. Não deu. Por que isso, queridos? Porque nós somos frustrados, nós já não recebemos salário. É bom, é bom. Claro, o dinheiro está lá, ninguém vai te assaltar, a não sei quando você vai receber. Certo? Então você chega lá no caixa, aí fica um de olho. Aí quando você sai com um pouquinho, não, olha, é muito para você, vou dividir. E tira um pouco daquilo que você tem. Mas é verdade, é uma realidade hoje. E eu pergunto, qual é o nosso estímulo em trabalhar? O mesmo estímulo em receber, nada.
Eu sou um fantasma, eu não existo. Na empresa eu sou um número. Você quer ver como é que funciona o número? Qual é a tua matrícula, meu querido? Lá na corporação, qual é a tua matrícula? Alguém te conhece pelo nome lá? Qualquer coisa, eu falo, não, é o número dele, é o número dele, é o número dele. Então, nós não temos mais identidade. Não somos mais conhecidos pelo número. Aliás, não somos conhecidos mais pelo nome. Quando alguém quer descontar alguma coisa do nosso salário, eles nem pedem mais. Depois você tem que reclamar para ele restituir. Ele não pediu para tirar do teu salário. Observa onde é que nós estamos chegando. Então nós perdemos a nossa identidade. O que torna a comunidade atrativa? Aqui você tem nome, aqui você tem família, amém? Aqui você recebe um abraço de amor. É isso que cativa. Mas nós temos que informatizar a igreja. Podemos informatizar a igreja, mas jamais devemos perder esse relacionamento. Esse relacionamento nós não encontramos em lugar nenhum. Então a ansiedade nos torna isolados, nos faz pessoas isoladas. Isso dificulta o nosso relacionamento. Vai chegar um dia que a maioria das igrejas estão fazendo isso. Igrejas grandes. A igreja passa para você o número da conta e você vai e deposita o teu dízimo na conta. E hoje você não vai nem no banco, você entra lá na internet e faz a transferência do teu salário já para a igreja. Isso é bom? Isso é péssimo, isso é horrível. Por quê? Porque tira esse prazer que você está trazendo. Então esse isolamento causado pela ansiedade é o mal dos nossos dias. As nossas crianças hoje, as minhas filhas ainda tinham um pouco de liberdade de sair, mas muitas vezes eu vejo os meus netos. Onde eles vão? Para a escola, e vêm da escola, e vão para a escola, e vêm da escola, e vão para a escola, e vêm para a igreja, e voltam para casa. Qual é o relacionamento que eles têm? Nenhum. Nós não podemos deixar. Então eles estão se isolando. E isolando, a televisão diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis ansiosos e preocupados, e eu darei um jeito nos vossos filhos. Aí aparecem as artistas, aparecem todas essas pessoas compromissadas com a rede de entretenimento. O que estão causando nos nossos filhos, fazendo a cabeça dos nossos filhos? Isso resolve? Não. Quando ele chega uma idade, aí chega aquele que está lá desocupado, ele diz: vem cá, vamos experimentar uma baforada aqui, aí continua. O que eu disse de errado? Eu fiz confusão, queridos, entre o bafômetro. Isso, vamos dar uma cheiradinha, vamos experimentar, vamos fazer. Quando você vê, aí você pergunta para o filho assim: ó, querido, eu enrolo tudo desse negócio que não é da minha época, isso aqui. É igual o celular, às vezes eu estou enrolado e a minha netinha chega lá e diz: vem cá, vô, é assim. Passei o dia inteiro e ela chega lá em 2 minutos, pronto. Mas é verdade, queridos. Aí de repente aí o pai chega e diz assim para o filho: filho, vamos sentar e conversar? Eu falei: nossa, pai, 15 anos e agora a gente senta e conversa, né? Fala, filho, tudo que você sente. Ele disse: não sinto mais nada. Como? Não estou sentindo nada. Filho, nunca faltou, nunca faltou, nunca faltou, nunca faltou, nunca faltou. E ele vai lá, aquela cerimônia toda. Quando termina, ele diz: pai, posso sair?
É isso, amados. Então, nós estamos criando o quê? Esses dias, conversando com o pastor, ele me deixou abalado, né? Não fiquei ansioso, mas fiquei abalado. Conversando, ele diz assim, eu tenho um filho, já moço, já está com 21 anos, e sempre ele disse para mim, pai, abandona tudo isso. Larga tudo isso, pai, vai cuidar da sua vida. Fala, mas filho, é o ministério. Falei, que ministério, pai? Não quero isso nunca para a minha vida. E eu fiquei assim, de olho aberto, disse, misericórdia. Queridos, misericórdia. Um pai, pastor, e o filho diz, eu não quero isso nunca para a minha vida. Aí eu fiquei imaginando como foi a infância dessa criança, como foi o relacionamento, qual era o tipo de conversa, a mesa que o pai como pastor tinha, a mesa conversando com a esposa, com os filhos. Mas essa é a realidade, amados. Tudo isso causado pela ansiedade. Pastor, mas o senhor tem só isso? Não. Quero dizer para você como me livrar da ansiedade. Amém? Dá um sorriso para mim agora, para que eu fique mais animado. Você acha que justificar resolve? Né? O que os irmãos de José fizeram? Justificaram. Não adianta reconhecer. Eles reconheceram. Nós pecamos. Por quê? Porque nós vimos a angústia dele, a ansiedade dele, não fizemos nada. Reconheceram. Mas, amados, não é reconhecer apenas. Quando o Espírito Santo traz para nós o reconhecimento do nosso erro, da nossa falha, aquilo que está acontecendo, o que nós temos que fazer é aproveitar imediatamente, resolver aquela situação, aquela questão. Então a ansiedade ela vai aparecer. Agora, pode ser pecado? Pode. Mas nem toda ansiedade é fruto de pecado. Ela pode ser. E se ela for fruto de pecado, a única saída é confessar. Então eu tenho que reconhecer que sou uma pessoa ansiosa. Tenho que descobrir aonde está a causa da minha ansiedade. E se a causa for pecado, eu tenho que confessar. Enquanto não confessar, eu só estou colocando remendo. Ah, mas foi um problema que eu passei na infância e tal. Então não é pecado? Não é pecado. Então o que nós temos que fazer para curar isso? Cura interior. É libertação, é cura interior. É necessário, porque senão isso não vai embora. Então nós temos que reconhecer isso, trabalhar com isso. Então, conforme o caso, você precisa saber o que fazer. Segundo Samuel capítulo 24, se você só anota o texto, Deus até então, Davi como rei agora, até então o povo de Deus sempre que saiu à guerra foi vencedor. Aí surgiu no coração de Davi o desejo de levantar o seu potencial bélico, o seu potencial de armamento, o seu potencial de guerra. E ele levanta um censo entre o povo de Israel, para saber o que ele tinha. Logo que ele concluiu o censo, veio sobre ele um senso de culpa. Culpa do quê? Culpa por saber o que ele pode fazer? Não. Por exemplo, nós não estamos terminando uma reforma? Sim. Sim. Thaís, você sabia que nós íamos passar por tudo isso? Não sabia? Sabia. Muitos de nós não sabíamos que nós íamos passar por tudo isso. Mas nós só iniciamos porque existe um potencial para concluir. Amém? Amém, pastor? Tá fácil, pastor? Mas está desesperador?
A palavra de Deus diz que antes de erguermos uma torre, nós devemos avaliar o que nós temos para a construção. Se temos ou não temos condições de erguer. Então eu pergunto, isso é falta de fé? Não. Isto é prudência. Davi fez com prudência, levantando o censo? Fez com prudência. Mas o problema estava no coração. Se no coração do pastor Marcos tivesse o desejo de fazer, nós vamos fazer isso aqui, porque todo mundo que vai passar aí vai dizer, olha, tem que tirar o chapéu por essa igreja, porque olha aí, 3 anos e meio vai... Essa era a intenção do coração dele. Mas fazer o projeto, não. Davi, no levantar o censo, ele poderia, mas a intenção do coração de Davi era para saber o que eu posso. Aí então veio o peso na consciência dele. E ele então volta-se para Deus. Aí quando é colocado a ele, olha, você escolhe o castigo que você merece. Ele vai dizer assim, eu vou optar em cair nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele é misericordioso. O que é isso? Reconhecimento. É perdão. Eu preciso reconhecer isso. Salmo 51, Davi apresenta o que ele passou quando ele foi repreendido pelo profeta Natã. Mas ele olha e diz assim, compadece-te de mim, ó Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu reconheço a minha ansiedade, Senhor. Eu reconheço o meu pecado, Senhor. Foi aí que ele obteve o perdão, sanou toda aquela fúria satânica, diabólica, maléfica sobre a vida dele através da ansiedade. Então, queridos, o caminho para nos livrarmos disso, não importa se ele está começando. Lembra que eu digo que a dor, a ansiedade é como a dor? Nós nunca temos uma dor dilacerante no começo. A dor começa assim, um pontinho, é igual febre. Então não importa o menor pontinho de ansiedade que você tem. Detecta logo e você fica livre. Não precisa chegar a 40 graus e ter que tomar um banho térmico. Com 38 você pode tomar um antitérmico. Então se há qualquer sintoma, qualquer sinal de ansiedade, em qualquer área da sua vida, nós temos que levar isso perante o Senhor. O caminho é saber que somos. O caminho é reconhecer que temos. Um outro passo é saber que Deus não foi Deus que colocou isso, de forma alguma. E depois eu tenho que saber que somente aos pés do Senhor eu posso me ver livre desse mal. E aí então eu consigo entender o que é que Jesus estava querendo dizer, assentado ali junto com aquela multidão. Porque quando termina no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, termina o Sermão do Monte, durante todas aquelas exortações que Jesus estava fazendo, aquela multidão, diz a palavra de Deus, que eles estavam maravilhados, eles estavam boquiabertos, eles estavam estáticos assim, olha, não passava nada. Por quê? Por causa do assunto? Não, queridos, por causa da autoridade com que Jesus passava esses ensinamentos. Hoje, nós temos que nos submeter ao ensinamento do Espírito Santo. Qualquer sinal de ansiedade que possa rondar a nossa vida, o meu caminho está aqui, a palavra. A minha sujeição ao Espírito Santo de Deus.
com toda a autoridade, Ele vai me levar à compreensão do que eu devo fazer. Um crente ansioso é um crente que incomoda. Uma criança com febre em casa transtorna a família toda. Muda o rumo, muda tudo. Simplesmente porque de repente apareceu uma febre. E nós não estamos preocupados com a febre. Nós estamos preocupados em detectar qual é a causa, o que levou a subir a febre daquela criança. Dentro da igreja, queridos, quando há uma pessoa ansiosa, ela nos traz a mesma preocupação. O que é que está acontecendo com ela? Por que ela está agindo assim? O que nós podemos fazer? Nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir dizendo que existem situações que nós nos achamos envolvidos e que nós não conseguimos sair. Não conseguimos administrar. E isso afeta outras pessoas. Então, situações que nós somos envolvidos, estamos envolvidos, nós não achamos saída, não conseguimos resolver, só que ela não é só nossa. Ela não é só nossa. Ela envolve família. Nós somos uma grande família, não somos? Amém? Então você não tem o direito de permanecer com febre alta, não, queridos. Você não tem esse direito. Nós precisamos ser uma família curados, sarados, restaurados. Porque precisa alegria. Então nós cantamos um cântico que dança. Aí hoje não está legal. Se a pastora soubesse hoje, acho que nem cântico ela colocaria. Eu não tenho o direito de estragar isso. Você é convidado para uma festa, e você está com uma tremenda dor de cabeça, e você chega lá, aquela alegria, toda a família sentada à volta da mesa, qual é o teu comportamento? Alguém bate alguma coisa? Você vai, pelo amor de Deus, para com isso. Uma criança grita, ai não, Deus me, ai não sei o quê. De repente existem 20 pessoas que são afetadas pela tua dor, que você tinha que se tratar antes. Queridos, se há um indício de ansiedade, eu quero dizer para você, Deus quer te curar hoje. Deus quer começar um processo de cura em você hoje, em nome de Jesus. Amém? Então não foi Deus que colocou isso, não, de jeito nenhum. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mas eu queria agora que você, com a sua Bíblia aberta, ou se você fechou, continue lá, abre em Mateus. Eu quero que você vá para o capítulo 18, e nós vamos ler todos juntos, versículo 28, 29 e 30. Perdão, Mateus 11, isso, versículo 28, 29 e 30. Amém? Podemos ler todos juntos? Vamos lá. Com voz, não com voz de pessoas ansiosas. Amém? Qual é a voz de pessoa ansiosa, pastor? Vamos ver que nós vamos ter uma voz agora de não pessoas ansiosas, e tudo aquilo que for diferente disso é uma pessoa ansiosa. É mais fácil nós detectarmos isso, não é? Então vamos lá. Versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Acompanhado de um aleluia. Aleluia.
Então, mas nós temos a receita. E nós precisamos tomar a decisão. Ele está dizendo, se há alguém nessa situação, vinde a mim. Se você está ansioso, sobrecarregado do quê? Ele estava dizendo lá no capítulo 7, que nós acabamos de ler, preocupados, a preocupação é um fardo. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Queria convidar o Willie. Vem cá, Willie. Eu queria que você fechasse seus olhos. E você pudesse dar uma avaliada na sua vida. Se você é realmente uma pessoa ansiosa. Se durante todo esse tempo você detectou algo e você diz, olha, isso é realmente uma característica minha, eu sou uma pessoa ansiosa. Se você pode visualizar o motivo pela qual ela se instalou aí, pela qual ela se chegou, que ela começou, qual foi o motivo de tudo. Se você conseguir visualizar, aí está o foco. Se for pecado, eu queria que você já fosse confessando isso para Deus, pedindo perdão, Senhor, me perdoe. Vai dizendo para Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, Pai. Eu agi imprudentemente, eu fui egoísta, eu não tive um amor para compartilhar, eu me achei ferido, eu não tinha o direito de me achar ferido, mas eu me achei ferido pelo que aconteceu. Isso está trazendo uma carga muito grande, está sendo difícil conviver com isso. Mas se não for pecado, você diz, olha, minha ansiedade é porque alguém provocou isso em mim. Eu queria que você já fosse começando a liberar o perdão. Vai liberando o perdão a essa pessoa. Vai dizendo a Deus, ó Pai, eu libero o perdão para fulano, porque ele me causou isso, aquela situação. Pode ser que ele nem saiba, ela nem saiba que ela foi a causadora de situação difícil para você, mas libera o perdão para ela. Se compromete, a primeira oportunidade que você tiver de conversar com ela, você vai liberar o perdão para ela. Se você tiver que pedir perdão para alguém, porque você fez alguma coisa, isso está te pesando, isso está provocando uma ansiedade muito grande, eu queria que você tomasse a decisão agora e dizer, olha, eu vou tomar a decisão de pedir perdão. Se a pessoa estiver próximo de você, se ela for seu cônjuge, se ela for seu filho, seu pai, sua mãe, eu queria que você tomasse a decisão agora e disse, olha, eu estou tomando a decisão de pedir perdão. Mas eu queria que você tratasse disso com Deus, antes de você tratar isso com aquele que está ao seu lado. Não importa se às vezes você disse alguma coisa para o teu filho, e você não acha que isso pode ter causado. Mas você começa a analisar e vai vendo que depois daquele dia, o comportamento dele é outro. Libera o perdão. Toma a decisão de restaurar isso. Em nome de Jesus. Se você não tem sido fiel para com Deus, no seu compromisso, nas suas finanças. Se você tem feito negócios escusos, usado de má fé. Eu queria que você fosse colocando isso diante de Deus, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, para que nós sejamos restaurados. Eu queria que você ainda continuasse de olhos fechados. Pediria que alguém tivesse ali atrás, continue de olhos fechados. Nós apagássemos essas luzes, deixássemos só aquelas luzes acesas. Isso pode apagar todas. Só deixa aquelas laterais acesas. Eu queria que você não ficasse constrangido. O anjo, quando se declarou para Sara e disse, Sara, você riu? Ela disse, não. Ela disse, não, você riu sim. Sara sabia que tinha rido. O anjo sabia o que tinha passado no coração de Sara. Mas Sara precisava ser curada. Muitos perdem a chance de ser curada por teimosia. Nós não podemos ser assim. Saiba que existem muitas pessoas assentadas à mesa com você. E todos estão sofrendo pelo teu comportamento ansioso.
a sua família, o seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Eles podem estar sofrendo por um motivo seu. Eu não vou pedir para você se levantar, não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu vou estar orando. Eu queria que, nesse momento, nós pudéssemos acertar isso com Deus, proceder a essa restauração. Então eu não quero te expor, mas eu queria apenas que você entendesse e abrisse o seu coração para que Deus possa trabalhar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor. Pai, nós oramos antes, repreendendo sobre a nossa mente toda confusão. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor trouxesse cativo à nossa mente a palavra. Pai, nós entendemos a exposição da Tua palavra. Nós entendemos, ó Pai. Nós temos o diagnóstico da nossa vida nesta noite. Nós estamos colocando diante do Senhor. Nós estamos abrindo o nosso coração, Pai, diante do Senhor, sem nenhuma reserva. Não há nenhum constrangimento nesse lugar, Pai. Mas aqui reina o Senhor. A unção do Teu Espírito Santo está sobre esse lugar. Aqui não há lugar para o inimigo, nenhuma tentativa maligna. Mas o Senhor é soberano sobre esse lugar. Vem agora, Senhor, sobre nós. Venha, Senhor, sobre aqueles que estão nos visitando nesta noite.